Então, verdadeiramente, é com muita alegria no nosso coração que nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia, que é Mateus 21. Não deixe, eu quero te incentivar a ir até o final dessa leitura, né? Que você não fica até o final somente com esse vídeo, que você assista outros vídeos, que você pegue a sua Bíblia na sua versão. Essa versão aqui é um pouco diferente da normal, né? É Bíblia em meio viva, que você leia outras versões, que você leia a palavra de Deus, que você deixe esse poder que está na palavra de Deus entrar no seu coração. Então vamos lá, Mateus 21. Quando Jesus e os discípulos se aproximavam de Jesus, estavam perto da cidade de Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 deles para na frente até a vila. Logo ao entrar, disse ele: vocês verão uma jumenta amarrada ali, com a sua cria ao lado. Desamarrem as suas crias e tragam para cá. E se alguém perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o mestre precisa deles. E não haverá dificuldades. Isso foi feito para cumprir a antiga profecia. Diga a Jerusalém que o seu rei vem, e ela vem a ela, montado humildemente num jumento. Os 2 discípulos fizeram como Jesus disse. Trouxeram os animais e puseram suas roupas em cima do jumentinho para que ele montasse. Alguns da multidão punham seu casaco ao longo da estrada à frente dele, e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam diante dele. Então o povo o seguia na frente e acompanhava por trás, gritando: Deus abençoe o filho do rei Davi. Louvem a Deus, o homem de Deus está aqui, abençoa o Senhor. Toda a cidade de Jerusalém ficou agitada quando ele entrou. Quem é este? Perguntavam. E o povo respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo, expulsou os negociantes, derrubou as barracas dos que vendiam pombos. As escrituras dizem que o meu templo é um lugar de oração, declarou ele. Mas vocês os transformaram em um covil de ladrões. Enquanto isso, os cegos e aleijados vinham a ele e eram curados ali no templo. Mas quando os principais sacerdotes e outros líderes dos judeus viram aqueles maravilhosos milagres e ouviram até as criancinhas gritando no templo: viva o filho de Davi, ficavam perturbados e revoltados e perguntaram a ele: está ouvindo o que essas criancinhas dizem? Sim, respondeu Jesus, vocês nunca leram as escrituras? Pois elas dizem: até as criancinhas o louvarão. Então ele voltou para Betânia, onde passou a noite. De manhã, quando Jesus estava voltando para Jerusalém, sentiu fome e viu uma figueira ao lado da estrada. Foi até lá para ver se tinha algum figo, mas só havia folhas. Então disse à figueira: não dê frutos nunca mais. E logo a figueira secou. Os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: como é que a figueira secou tão depressa? Então Jesus disse: verdadeiramente, se vocês tivessem fé e não duvidassem, podem fazer coisas iguais a esta e muito mais. Podem até dizer a este monte das oliveiras: atire-se ao mar, e ele o fará. Vocês podem conseguir qualquer coisa que pedirem em oração, se tiverem fé. Quando ele voltou ao templo e estava ensinando, os principais sacerdotes e outros discípulos dos judeus vieram a ele e queriam saber com que autoridade ele havia expulsado os negociantes no dia anterior. Eu lhes direi, se vocês primeiro responderem uma pergunta, respondeu Jesus: João Batista foi enviado por Deus ou não? Eles conversavam entre si. Se dissermos que foi enviado por Deus, diziam, então ele perguntará: por que nós não cremos no que João Batista dizia? Se nós negarmos que Deus enviou João Batista, seremos atacados, porque esta multidão toda pensa que ele é um profeta. Finalmente eles responderam: não sabemos. E Jesus disse: então eu não responderei também a pergunta de vocês. Mas que acham vocês disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao filho mais velho: filho, sai e vai trabalhar na plantação hoje. Não vou, respondeu ele. Porém mais tarde resolveu ir. Depois o pai disse ao mais novo: vá você. E ele disse: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 estava obedecendo ao pai? Eles responderam: é claro que o primeiro. Então Jesus explicou o que ele queria dizer. Certamente os perversos e as prostitutas arrependidos entrarão no reino de Deus antes de vocês. Porque João Batista pregou para que se arrependesse e voltasse para Deus, e vocês não quiseram.
enquanto que homens muito maus e prostitutas fizeram isso. E mesmo vocês, quando viram tudo acontecendo, recusaram-se a arrepender-se, e assim não puderam crer. Agora ouçam isto: certo proprietário plantou uma vinha com uma cerca ao redor, e construiu uma plataforma para o vigia. Então alugou a vinha e alguns lavradores, querendo receber em troco uma parte da colheita, e foi morar em outro país. Então alugou a vinha a outros lavradores, querendo receber em troco uma parte da colheita, e foi morar em outro país. No tempo da colheita de uva, ele mandou os seus representantes aos lavradores para recolher a parte dele. Mas os lavradores atacaram os homens, bateram em um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então ele mandou um grupo ainda maior de homens para receberem em nome do patrão, mas os resultados foram os mesmos. Finalmente o proprietário mandou seu filho, pensando que ele fosse respeitado por eles. Porém, quando aqueles lavradores viram o filho chegando, disseram entre si: aí vem o herdeiro, é melhor que ele morra, para que ficamos com a propriedade. Assim eles os arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando o proprietário voltar, que acham vocês que ele fará com aqueles lavradores? Os líderes dos judeus responderam: ele dará aos homens maus uma morte horrível, e alugará a vinha a outros que lhe paguem com honestidade. Então Jesus lhe perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que não foi aceita pelos construtores tornou-se a pedra respeitada e que é de esquina. Que notável, que coisa admirável o Senhor fez. O que eu quero dizer é que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a uma nação que dê a Deus a parte dele na colheita. Todo aquele que tropeçar nessa pedra da verdade será destruído, e aqueles sobre os quais ela cair serão espalhados como pó. Quando os principais sacerdotes e outros líderes dos judeus perceberam que Jesus estava falando deles, que eles eram os lavradores da sua história, queriam livrar-se dele, mas tinham medo de tentar fazer isso por causa do povo, porque todos aceitavam Jesus como profeta. Então chegamos ao final de mais um capítulo 21. Quero agradecer a Deus porque Ele tem nos dado essa força para lermos a Tua Palavra. E quero declarar na sua vida que Deus o abençoará, abrirá os seus celeiros de bênção, fará com que você tenha santas e maravilhosas revelações da sua Palavra, e te colocará num lugar, um lugar onde o seu Espírito possa falar com você. Que Deus abençoe você. Se você gostou dessa leitura, dá um joinha aí se você estiver assistindo no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, tem um lugar aí para você compartilhar. Compartilha com muitas pessoas. Compartilhe a palavra de Deus. Vamos fazer o reino de Deus crescer em nome do Senhor Jesus.